Olá, acadêmicos. Então, a gente vai continuar nosso assunto sobre funções. A gente falou um pouco sobre funções afim, né? Função do primeiro grau. Agora também vou falar um pouco sobre funções quadráticas, certo? Tá? Então, a ideia de função quadrática, ela vai ser definida da seguinte forma, né? Eu defino como f uma função em que ela sai de R em R, ou seja, elementos da imagem e do domínio pertencem aos reais. Então ele pega um elemento aqui dos conjuntos reais e leva a outro valor real, né? Que é da forma ax quadrado mais bx mais c, certo? Nesse caso, então, a gente pode definir como uma lei de formação, né? A função f de x da forma ax quadrado mais bx mais c, sendo o meu a necessariamente diferente de zero, né? Para ter sentido a função ser quadrática aí, porque se o alfa é igual a zero, vai ficar, aí zerar o termo vai ficar só b, né? Aí não vai ter sentido para ser uma função quadrática, certo? Então, bora ver aqui um exemplo rapidinho. Como seria, então, um exemplo? Essa função chamada de f de x é a função 2x ao quadrado mais 4x menos 3, certo? O valor do A aí é 2, do B do 4 e do C menos 3. Vou colocar mais uma função aqui, chamar g de x, será da forma x ao quadrado menos 4. Aí o valor do A é 1, o valor do B é 0, né? Não aparece, e o valor do C é menos 4, certo? Antes que a gente começar a tratar da função, né, é importante saber que essa função, ela, como é que se comporta graficamente. O gráfico da função quadrática, ela é uma parábola, né? Então, a priori, a gente vai traçar aqui, então, nosso gráfico, certo? Ela é uma quádrica, é uma parábola, certo? Eu vou desenhar aqui o eixo, a gente tem uma ideia mais ou menos, está aqui. Abscissas e ordenadas. Então, de modo geral, a nossa função ela é dessa forma aqui. Então, uma parábola ou vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Vai depender, né, da função aí, né, dos seus parâmetros, dos coeficientes, certo? Para facilitar, bora utilizar aqui um software que é o GeoGebra. É um software bastante utilizado aí na matemática. Então, aqui na janela de GeoGebra, eu vou inserir agora minhas funções, né, para ver como é o comportamento delas, né, do que a gente tentar esboçar. Geralmente, quando a gente vai tentar esboçar a função, a gente não consegue visualizá-la corretamente, né, tem seus erros aí devido à imprecisão dos valores. Mas a gente visualizando, né, com o auxílio do software, a gente consegue observar melhor essa função. Então, a função aqui que eu vou traçar, eu vou inserir ela, né, f de x, é da forma x quadrado menos 1. Pronto. Então perceba que aqui no na parte gráfica, né, ele traçou para mim um gráfico. Tá aqui essa curva, que é uma parábola, certo? É uma cônica. A parábola basicamente é o seguinte, né? Ela é uma cônica em que a definição fala que existe dois pontos importantes, uma diretriz e o foco. Então, qualquer ponto que são equidistantes da diretriz e o foco é dado como uma parábola. Ela forma essa curva aí que a gente conhece como parábola, certo? Vou colocar aqui mais um exemplo agora, chamar de g de x. Pegar a função menos x quadrado menos 1. Nesse caso aqui, percebe que ele traçou outra curva, não foi essa curva aqui agora, ok? Essa curva ela é simétrica à primeira, só que com cavidade para baixo. Isso aqui tem a ver, claro, na construção do gráfico, os seus parâmetros da função quadrática aí. Então, voltando para cá, a gente tem o seguinte em relação à concavidade, né, da nossa parábola. Isso que a gente está falando lendo da forma mais geral, né, em relação à parábola. Então, a concavidade, que é o seguinte, a gente vai ter, se o coeficiente A for maior que zero, significa que a concavidade da nossa parábola ela é para cima. Nesse primeiro caso,
A gente vai analisar depois com mais calma. O segundo é quando o meu A ele é menor que zero, né? Também isso aqui nos dá uma concavidade para baixo, certo? Para chegar nessas conclusões de modo mais de fato, mostrar que isso é de fato verdadeiro em relação a essas afirmações que a gente está fazendo sobre a parábola, sobre o gráfico da função, uma das formas de a gente analisar é a função, né, na sua forma canônica, né? Então a gente vai passar isso aqui agora, em alguns detalhes, né? Depois aprofundar mais em relação a essa forma canônica da função aí. Então, vou colocar aqui, veremos agora a forma chamada canônica, que é basicamente o seguinte: a gente tem aqui a nossa função, né? A nossa lei de formação f de x, a forma ax quadrado mais bx mais c, certo? A partir dessa função, dessa expressão, a gente consegue trabalhar ela para tentar encontrar informações, que é conhecida como uma forma canônica, ok? O primeiro passo aqui que a gente vai fazer, a gente vai deixar em evidência o a, né, em relação aí à função. Então, tirando a fica x quadrado mais bx dividido para a, visto que eu estou fatorando o a, então tem que aparecer ali um denominador o a mais c sobre a, certo? Essa é a primeira forma que eu vou fazer. Após isso, eu vou inserir um termo. Então, aqui, repetir a x quadrado mais bx sobre a. Aqui eu vou inserir um termo da forma mais b quadrado sobre 4a quadrado menos b quadrado menos 4a quadrado sobre a quadrado, né? Então esse termo aqui eu inseri, ele é zero, né? Ele é simétrico, ele não faz diferença na expressão original. Eu vou repetir aqui o último, que é c sobre a. Pronto. Agora eu vou associar alguns termos aqui. Então, vai ficar a que multiplica. Aqui ficará x quadrado. Eu vou associar ele com mais bx sobre a, certo? Mais b quadrado sobre 4a quadrado, certo? Esse é o primeiro termo que eu vou associar. Menos, agora eu vou associar aqui o termo b quadrado sobre 4a quadrado e sobrou menos c sobre a. Pronto. Nessa expressão aqui, eu vou deixar da seguinte forma. Esse primeiro termo que aparece aqui, ele é um quadrado, né, da soma. Então, em outras palavras, ou outra forma, ele é da forma x mais b dividido para 2a ao quadrado, certo? E esse outro termo aqui também eu posso só expressar ele de outra forma. Ele ficaria o seguinte, né? Ele fica da forma b menos 4ac sobre 4a quadrado. Isso aqui a gente fazer, tira o MC, né, entre os denominadores, faz a operação entre as frações e acha esse termo aqui, ok? Diante disso, eu vou só organizar, então aqui eu vou dar um nome para esse termo, o b quadrado menos 4ac, colocar ele como delta, né? Também conhecido como discriminante, ok? Então eu vou ter que, de forma, a função f de x é a vezes, aqui ficará o seguinte termo, x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado, certo? Esse aqui seria a nossa expressão. Essa expressão que a gente encontrou é conhecida como forma canônica, né, da função quadrática. Com ela, a gente consegue tirar bastante informações em relação ao zero da função, aos pontos máximos e mínimos, né, em relação à concavidade da função, entre outras coisas. A priori, para a gente fechar essa primeira parte,
Bora ver a questão dos zeros, né? Os zeros da função é onde a função toca ali, né? O eixo x em dois pontos, né? Que a gente viu anteriormente pelo gráfico da parábola. Então já é uma ideia a gente precisa para encontrar os zeros da função. Tá, então aqui, deixa eu falar agora um pouco os zeros da função. Tá, eu vou pegar a forma canônica. Basicamente, zero a gente sabe que é dizer que existe valores de x, tal que o f de x é igual a zero. Eu quero saber quem são esses valores de x. Eu vou substituir ali na minha expressão. Então, a vezes, vou pegar essa expressão aqui, vou ficar melhor aqui, que é x mais b sobre 2a ao quadrado menos b quadrado menos 4ac. No caso aqui eu chamei de delta, né? Então, vou botar como delta. Delta dividido para 4a quadrado. Cara, aqui é igual a zero, certo? Aqui a gente tem um produto, né? A gente falou um pouco lá na parte de conjuntos, de operações com números, né? Quando a gente tem um produto aí em que a resultante é zero, significa que alguma das parcelas vai ser zero, né? Necessariamente. Então aqui eu vou ter duas possibilidades. Primeiro, o A igual a zero ou o restante aqui, né? Que seria x mais b sobre 2a quadrado menos delta sobre 4a quadrado igual a zero. Uma dessas duas possibilidades. A primeira aqui a gente vai ser descartada pelo fato de que o A necessariamente tem que ser diferente de zero para que haja existência da função quadrática, né? Então, esse primeiro caso está descartado. Então, a gente vai analisar o segundo caso aqui, que é o seguinte. Se pegar essa expressão aqui, né? Se x quadrado mais b sobre 2a quadrado menos delta sobre 2a 4a quadrado é igual a zero, significa que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a delta sobre 4a quadrado, certo? Eu vou tirar a raiz. Então agora esse 2 passa como raiz, né? Só ter o cuidado que ele passa com dois valores, né? Porque ali eu vou ter valores positivos e negativos. Então x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? Que eu já tirei da raiz o 4a ao quadrado, certo? Por sua vez, eu vou ter que o x será igual a mais ou menos raiz de delta sobre 2a menos b sobre 2a. Logo, o x, né, que de fato é a raiz da minha função, ela vai ser dada com menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Significa o seguinte, né, que eu vou ter duas possibilidades para a minha raiz. De fato, né, ela vai cortar o eixo x em dois valores e assim a gente consegue encontrar quem são as raízes da função. Aqui a gente depois vai analisar o caso do delta, né, para ter existência de raízes reais ou raízes complexas, vai depender desse discriminante, desse valor, mas a priori é essa.